Bom dia, amigos e irmãos, tudo bem? Eu sou o Rony Peterson e estaremos dando continuidade à nossa série de meditações. Meditações essas que servem para levar a mensagem àquelas pessoas que dizem não ter tempo para ler a palavra de Deus. E hoje estaremos lendo Daniel, capítulo 1, versículos 1, 3, 4, 5 e versículo 8, que nos diz assim: No terceiro ano do governo Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Versículo 3. Mais tarde o rei ordenou a Apenaz, seu mordomo, e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido na mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Essa é uma mensagem onde o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou-a e pegou para si alguns servos sem defeito algum, para que pudesse compor, aquelas pessoas que serviriam ao rei. E Daniel foi um deles. E o que acontece? Ele deixou disponível as melhores iguarias, aquilo que de melhor de comida que o próprio rei comia, o seu melhor vinho, para que alimentassem esses rapazes, inclusive o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também. E para que eles estivessem com boa saúde, estivessem com uma fisionomia boa, forte, para poder servir ao rei. Então eles falaram que aquele alimento que o rei comia era o melhor alimento, que aí ajudaria a fortalecer esses homens. Então o Daniel, ele não quis se alimentar dessas iguarias do rei, certo? Para que ele não se tornasse impuro com aquelas iguarias, porque a gente sabe como que funcionava a questão de alimentação também no Velho Testamento. Algumas coisas eram proibidas aos judeus. O que eu trago de lição dessa palavra é o seguinte: vamos dizer que eu crio um banquete para vocês. Pensa aí nas melhores comidas, daquilo que vocês mais gostam, e vocês estão assim cheios de fome, com vontade de comer, e eu falo assim: olha, tá aí para vocês, fiquem à vontade, que eu estou oferecendo tudo que vocês gostam em relação à alimentação, podem comer. O que vocês fariam? Bem, se fosse eu ia comer. Estou com fome, tá me oferecendo. Só que mesmo que possa ser uma pessoa decente, vamos dizer que essa pessoa, vamos dizer que sou eu que estou oferecendo a vocês, coloquei um veneninho, pouquinha quantidade nesses alimentos. Então você come um pouquinho ali, outro ali, vai comendo, e aquela pouquinha quantidade de veneno que eu coloquei para vocês vai aumentando a quantidade da dosagem devido aos alimentos que você vai comendo. E vai chegar um ponto que aquele veneno vai te fazer mal, podendo te levar até a óbito. Bem, pessoal, é isso que o pecado faz com a gente. Ele te dá um banquete com as melhores coisas que tem nesse mundo. Tudo de bom que tem nesse mundo, Satanás ele te oferece. E aí o que acontece? A gente vai se alimentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai se alimentando, Vai chegar um momento que nós estaremos totalmente envenenados com as impurezas desse mundo.
podendo nos levar a óbito, onde pode chegar a um ponto que a sua salvação não vai ser alcançada. Por quê? Porque você acabou morrendo por causa desse pecado. A gente sabe que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de até antes do nosso último suspiro se arrepender e entregar as nossas vidas a Ele, para que possamos ser curados e limpos e puros desses venenos que Satanás nos dão através dos pecados. E eu vou falar para vocês, pessoal, o pecado, ele é uma coisa muito boa, gostosa, porque se fosse ruim, ninguém queria pecar. Só que há consequências severas. Como eu falei, eu te dei o banquete de vários alimentos. Você se alimentou e você se envenenou, porque ali tinha um pouquinho de veneno. Só que eu não avisei nada para vocês que tinha veneno e vocês comeram e se envenenaram. Só que hoje a gente sabe que o pecado está cheio de veneno e mesmo assim a gente se alimenta dele. E Daniel escolheu a não se alimentar das iguarias do rei, e não só isso, ele aprendeu tudo o que tinha que aprender para servir o rei, não só o rei Nabucodonosor, mas também os outros reis que vieram após Nabucodonosor. E Daniel, ele escolheu não se corromper, por isso que ele buscava a Deus todo dia, orando de manhã, de tarde, de noite, vivia uma vida de adoração a Deus, para justamente não se corromper, porque é muito difícil você viver nesse mundo e não pecar. Então, para que a gente possa vencer essas iguarias do pecado que Satanás nos deixa, é só servindo, buscando e adorando ao nosso Deus. Então, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, menos a gente dá chance a essas iguarias do pecado. Então vamos nos aproximar de Deus, vamos fazer como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês também conhecem a história, que decidiram seguir a Deus e se abster desses alimentos impuros, se abster daquilo que é ruim. Então que possamos nos abster do pecado e viver uma vida santa na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem maravilhosa. Que possamos cada vez mais, Pai, lermos a palavra do Senhor, nos alimentarmos realmente, Senhor Deus, de algo saudável, que é a Tua palavra, e assim nos afastar, Senhor Deus, cada vez mais das iguarias de Satanás, Senhor Deus, que é o pecado. Livra-nos do mal e dá-nos, Senhor Deus, cada vez mais discernimento, Senhor Deus, do que é certo e do que é errado. É isso que eu te peço, te agradeço no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, esteja compartilhando esse vídeo para que as pessoas possam ouvir da mensagem de Deus e se inscreva no canal. Eu deixo agora um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima mensagem. Tchau, tchau.